Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Então esse vídeo é sobre a segunda parte dessa aula de Grécia Antiga. No primeiro vídeo a gente trabalhou uma introdução sobre a Grécia e agora a gente vai tratar do período arcaico, que vai de 800 a 600 a.C., que é o período da formação e consolidação das polis, das cidades-estado da Grécia. Então a gente vai analisar aqui apenas duas das cidades-estados da Grécia, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. São centenas de cidades-estados na Grécia. Se a gente for analisar todas elas, a gente fica até o final do ano só falando de Grécia. Então vamos começar por Atenas. Gente, Atenas, no período arcaico, ela passa por uma série de transformações. E as transformações vão consolidando Atenas. Primeiro, como uma cidade onde vai existir uma democracia, a gente vai trabalhar essa construção da democracia ateniense, e também como a principal cidade de comércio marítimo da Grécia. Atenas cresce, de maneira mercantil de uma forma muito marcante no período arcaico. Vamos dar uma analisadinha um pouco no mapa da Grécia para saber onde está a cidade de Atenas. A cidade de Atenas se encontra aqui, no extremo leste da região da Grécia, e ela está virada, está de frente para as colônias gregas. Então, as trocas comerciais entre a cidade de Atenas e as colônias, ela é muito forte. E essas cidades coloniais, elas oferecem para os atenienses duas coisas muito importantes. Primeiro, as suas mercadorias, então produtos que não eram produzidos em Atenas, eles vão chegar de outras regiões. Segundo, escravos. Gente, a base da mão de obra das cidades-estados da Grécia são os escravos. E os escravos se davam por duas maneiras. Primeiro, os chamados escravos por dívida, quando as pessoas não conseguiam pagar os seus credores, elas eram escravizadas. E uma segunda maneira são os escravos por guerra. Tá? E aí, vamos entender um pouco como funcionava a política e a sociedade ateniense. Aqui a pirâmide social de Atenas, lembrando, gente, uma pirâmide social, ela é apenas uma representação da sociedade. Ela ajuda a gente a entender como que a sociedade se divide. Lendo uma pirâmide social, quanto mais em cima está o estamento, mais poderosas são aquelas pessoas. Quanto mais larga é a faixa dessa classe social, mais pessoas existem ali. E o topo da sociedade ateniense é formada pelos eupátridas, que significa bem-nascido, na língua grega. Quem são esses eupátridas? Os eupátridas eram atenienses que possuíam as principais terras, as melhores terras, as mais férteis da cidade de Atenas. E o governo girava em torno deles, em torno da elite. Quando um governo gira em torno da elite, é a elite que governa para essa elite, a gente chama de oligarquia. Quer dizer governo de poucos, governo apenas dessa elite dos eupátridas. E o restante? O restante não possuía direitos políticos. Vamos entender então o restante da sociedade ateniense. Abaixo dos eupátridas, a gente tem os demiurgos, que eram grandes comerciantes marítimos, possuíam dinheiro, possuíam boas rendas, mas não tinham poder político. Vai dar problema um pouco mais para frente. Abaixo deles, os georgóis, pessoas pobres, pequenos comerciantes, pequenos artesãos. Os tetas ficavam embaixo, que eram miseráveis de Atenas, pessoas que não possuíam terras, não possuíam renda, viviam de mendigagem muitas vezes. E por fim, os escravos, conseguidos ou com dívidas ou também através das guerras. Demiurgos, georgóis e tetas muito bem poderiam ser transformados em escravos se devessem para os eupátridas. Então, uma sociedade bem desigual. Isso vai gerar uma série de transformações. Então, Atenas vai ter uma caminhada para o seu processo democrático. Quem que vai iniciar, então, essas transformações? Os demiurgos, que eram pessoas que possuíam, sim, renda, mas não tinham participação política. Eles se unem com os georgóis e com os tetas e começam a cobrar dos eupátridas, através de revoltas, de rebeliões, participação política. E aí entra a fase em Atenas dos chamados legisladores. Quem são esses legisladores? Pessoas que vão modificar as leis. Eles ainda não vão dar a democracia para o cidadão ateniense, mas vão modificar algumas coisas. Dois grandes legisladores serão analisados nesse vídeo. O primeiro deles, o Drácon. Quais foram as transformações? Qual foi a grande transformação do Drácon? As leis em Atenas ainda não eram leis escritas, não existia o direito escrito. A partir daquele momento, ele vai então criar as leis escritas, que vão valer para todo cidadão ateniense.
A intenção dele era conter as revoltas, era, né, ter um controle social. O próximo grande legislador é o Solon, tá? E a grande modificação do Solon foi que ele acaba com a escravidão por dívida. Então, nenhuma dessas classes que podem mais se tornar escravas por dívida em Atenas a partir daquele momento. Só que o grande nome, o pai da democracia no mundo, é um legislador grego chamado Clístenes. Durante seu governo, Clístenes ele cria então um conceito de democracia. E o que é democracia? É o governo onde o cidadão ele tem o direito de participar da política. Existem dois grandes tipos de democracia, a democracia direta e a democracia indireta. A democracia ateniense ela é uma democracia direta, onde o próprio cidadão ele participa das decisões daquela cidade, daquele país. Certo? Diferente da nossa democracia, a democracia atual brasileira é a democracia indireta, onde eu escolho um deputado e esse deputado toma as decisões políticas. Eu escolho um vereador e esse vereador toma as decisões políticas. Então, bem interessante comparar esses dois modelos de democracia. Então, agora virou paraíso Atenas. Todo mundo pode participar da política. Não. Tá? Nem todo mundo era cidadão em Atenas. Quem era cidadão? Homens. Então a gente tem a exclusão das mulheres. Era considerado cidadão o homem que fosse livre, olhando para a nossa pirâmide. Quem não era livre? O escravo. A maioria da população ateniense está excluída, então, dessa democracia. E ele tinha que ser nascido em Atenas. Ele tem que ser ateniense. Na verdade, você tem que ser nascido em Atenas, seus pais também têm que ser nascidos em Atenas. Senão, você é considerado estrangeiro e está fora da política. Então, é uma democracia bem excludente, esse nosso primeiro modelo de democracia do mundo, que é o modelo ateniense, que vai servir depois de legado para outros modelos democráticos como o nosso. O esplendor da cidade de Atenas se dá sobre o governo de um cara chamado Péricles, que não é aquele deus alta samba, tá? E o Péricles, ele governa Atenas entre 443 a.C. e 429 a.C. Esse esplendor se dá através de grandes obras. Ele faz uma grande reforma, né, da cidade do porto de Atenas e também da Acrópole. Ele cria o chamado Paternon em Atenas, que está lá até hoje, dedicado à deusa Atena. A segunda cidade que a gente vai analisar aqui é o oposto de Atenas, bem diferente da organização ateniense, bem antagônica à situação dessas duas cidades. É a cidade de Esparta. A principal característica da cidade de Esparta, ela é uma cidade militarizada. Quem comanda a cidade de Esparta são os militares, os guerreiros daquela cidade. Isso também tem uma explicação geográfica. Atenas está aqui, Esparta está aqui. Essa região onde Esparta está é uma região mais central. Esparta está protegida por uma cadeia de montanhas que isola a cidade. Esparta não é uma cidade portuária, então não vai ter comércio marítimo, e a terra aqui ela é um pouco mais fértil que em Atenas. Então, diferente das outras cidades gregas, Esparta ela vai conseguir ter uma certa agricultura. Esparta é uma cidade fechada, uma cidade bem xenofóbica, não aceitava muito os estrangeiros que tentavam ir para lá. E aí, gente, pirâmide social também, para a gente entender a cidade de Esparta. Topo da pirâmide, a gente tem os chamados espartanos. Vocês podem encontrar nos exercícios, em algum texto que vocês vão ler, como esparciatas ou espartiatas. É a mesma coisa. Quem são eles? Os guerreiros, os militares, como são mostrados no filme 300. Aqui o Leônidas, né, o grande general, que a gente vai falar um pouco dele na próxima aula, né, em algumas guerras que os espartanos vão participar. Abaixo deles existem os periecos, pequenos produtores rurais, pequenos artesãos, pequenos comerciantes, subjugados também pelos espartanos, tinham uma vida muito pobre, muito sofrida. E abaixo deles os ilotas ou ilhotas, como vocês podem encontrar também, que são os escravos. São escravos, são servos do Estado, não é de uma pessoa específica, eles são do Estado, é um Estado bem forte aqui na cidade de Esparta. E somente os espartanos tinham participação política. Sobre a política espartana, uma política bem diferente para a gente entender aqui, né? Também são uma oligarquia, como Atenas era em seu princípio, uma oligarquia somente dos espartanos. E aí, gente, Esparta tem rei. Aqui é a estátua do rei Leônidas, né? Na verdade, não é um rei.
são 2 reis que Esparta possui, num modelo chamado de diarquia, tá? Esse modelo de Esparta com 2 reis, bem diferente desse conceito de reis que a gente tem hoje. Esqueçam lá da Elizabeth, do Dom Pedro II, nada disso. O rei aqui é mais um chefe militar, é um chefe do exército espartano, e ele também cuida de questões religiosas. Também existe em Esparta uma assembleia, como também existia em Atenas, só que essa assembleia ela é composta só pelos espartanos, e ela é chamada de apela. Dentro dessa Assembleia Popular, eles escolhem os 2 órgãos de administração da cidade de Esparta. O primeiro deles é a Gerúsia, e o mais importante. Era um órgão composto por ex-membros do exército espartano, de soldados aposentados, ou seja, pessoas apenas acima dos 60 anos. E esse conselho de anciãos, ele era escolhido pela apela, pela Assembleia. 28 pessoas escolhidas. E existia um outro órgão também de administração, que eram os éforos. 5 pessoas, para administrar a cidade, para fazer a gestão pública da cidade de Esparta. Outro tema bem importante para entender a cidade de Esparta é a educação. Aqui, especificamente, a educação dos meninos. A educação das meninas, pela sociedade grega, uma sociedade extremamente machista, as meninas tinham a função apenas de ficar em casa. A gente vai falar um pouco mais dos meninos. A educação espartana ela tinha um único princípio: formar soldados. Então, quando a criança, o menino, nascia, ele era analisado por um conselho de soldados mais velhos, de anciãos, e se ele tivesse algum tipo de deficiência, alguma questão de saúde, essa criança ela era descartada. Uma coisa bem dura, bem complicada, se tratando de Esparta, onde eles eram jogados do penhasco. Aqueles que não eram jogados do penhasco eram criados pelos seus pais até os 7 anos de idade, e com 7 anos eles eram tomados pelos soldados espartanos. Eram colocados em escolas públicas, escolas do Estado. Então, uma outra diferença: Esparta-Atenas. Esparta, educação do Estado, pública; Atenas, educação privada. Aqui em Esparta, os meninos eram colocados em colégios militares, onde os formavam para a guerra, dos 7 aos 18 anos. Com 18 anos acontecia, vamos dizer assim, a formatura desses meninos. Mas não é a formatura como vocês estão acostumados aí, não, ou colocar um terninho, ou ir até um sítio. Aqui, no caso, a gente tem essa formatura com o menino enviado para as montanhas, geralmente numa época de frio, com pouquíssimas roupas e recursos. Ele tinha que sobreviver lá por 2 semanas e só poderia voltar quando caçasse algum animal. Aqui a gente tem uma cena do filme 300, onde o menino é obrigado a caçar um lobo para voltar. Quando voltava, fazia parte então do exército ateniense. Essa era o exército espartano, desculpa. Essa era a função então dos meninos espartanos. Até os 30 anos, ele não poderia se casar. Com 30 anos ocorria um casamento arranjado, onde os recém-casados ganhavam um pedaço de terra e 6 ou 7 escravos do Estado. Era isso que a gente tinha como organização dessa educação espartana. Gente, sobre Esparta e Atenas, então, é isso. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.